Escolhi melhor os pensamentos, pensei, abracei o mar, é festa do céu, é lua cheia, eu sonhei, abracei o mar, e na hora marcada do não, a hora chegou para se... Seja bem-vinda, seja bem-vinda à Live das Águas, essa live especial que eu estou fazendo hoje, para a gente conversar sobre a presença do elemento água na vida de nós mulheres e como é que a gente pode usar o tarô como uma ferramenta para a gente se conectar com esse elemento, para a gente conhecer ele melhor e a gente conhecer como é que ele atua nas nossas vidas e como é que a gente pode utilizar a água nas nossas vidas para nos ajudar a nos conectar com a nossa intuição e caminhar nessa nossa jornada de conquista da nossa autonomia feminina. Meu nome é Uirá Iracema. Para quem já me conhece, quem já está aí há um tempinho, sabe que eu sou baiana de Salvador. Deixa eu sentar aqui ó. Você vai ver, preparei uma mesa pra gente, uma mesa de cartas pra gente hoje conversar sobre elas. Eu sou baiana de Salvador e hoje, pra mim, hoje é dia 2 de fevereiro, então é um dia especial, porque é o dia que lá em Salvador a gente comemora o dia de Iemanjá, que é a rainha das águas, né, pra gente. Então, em Salvador, a gente se reúne para colocar presentes para a rainha do mar, que é um ritual de agradecimento e conexão que a gente faz com essa que dentro dessa cultura, dentro da minha cultura, é a provedora, a mãe, aquela que está lá por nós, né? O dia 2 de fevereiro sempre foi um dia que, mesmo depois que eu saí de Salvador há 21 anos atrás, mas mesmo depois que eu saí de Salvador, eu sempre estive lá, nessa época do ano, sempre que possível. Então, assim, enquanto eu vivia em Salvador, era para mim uma coisa mais natural e sempre foi uma parte muito, muito, muito gostosa dos meus rituais. Porque esse papo é muito sobre rituais, né? Sobre os nossos rituais de conexão com as águas, as nossas águas. Cada uma de nós, como é que a gente se conecta com essa energia maior das águas e como é que a gente descobre quais são as nossas águas, como é que as águas passam através da gente e como é que a gente pode usar isso na nossa jornada, como é que a gente pode usar isso na nossa jornada de autoconhecimento, de autoconexão e de empoderamento, né? No caminho da nossa autonomia feminina. Então, assim, a minha conexão com esse ritual, esse grande ritual, que é a festa do 2 de fevereiro em Salvador, que é uma conexão que vem desde pequenininha, assim, e que foi só se estabelecendo e se fortalecendo ao longo dos anos, quando aquilo começou a ser mais e mais parte da minha vida. No momento em que eu saí de Salvador, isso era uma coisa que sempre me conectou muito com a minha cidade, que sempre me conectou muito com a minha cultura, com as minhas pessoas, com a forma com que as minhas pessoas, né? Aquele lugar de onde eu vim, as pessoas de onde eu venho, onde eu cresci, né? Onde eu me formei, aquela cultura que me formou. Então, como é que essa cultura lida com o elemento água? E por isso eu resolvi hoje fazer essa live especial, essa live das águas, que é a minha forma de homenagear a minha cultura, a minha cidade de Salvador, com o meu trabalho, com o que eu faço e com aquilo que a gente está aqui sempre conversando, né? Que é esse trabalho de fortalecimento do nosso interior, de conhecimento e fortalecimento do nosso interior, da nossa individualidade, da nossa identidade, de nos fortalecer, nos conhecer para nos fortalecer e nos amar, a gente se amar cada dia mais e a gente ter orgulho e respeito por aquilo que nós somos e pelo papel que nós temos no mundo. Que cada uma de nós é única e cada uma de nós traz para essa existência, traz para essa vida, traz para esse jogo da vida uma peça importante, uma peça fundamental
E a gente se reconhecer, a gente conhecer e se reconhecer nisso que a gente tá fazendo aqui, né? E se a gente não se reconhece, a gente buscar exatamente o que que sou eu, então. Se o papel que eu tô exercendo, se o papel, se aonde eu estou, a física e emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, se não é um lugar onde eu gostaria de estar, então onde eu gostaria de estar? E como é que eu faço para chegar lá? Como é que eu faço para sair de onde eu tô e chegar aonde eu acredito que é o meu lugar, né? E a partir disso, a gente tem o poder sobre a gente, né? Sobre essa nossa viagem, sobre esse nosso caminho. E assim, a minha relação com o elemento água, ela tem, com os rituais de conexão com o elemento água, elas têm origem muito nesse ritual coletivo que a gente vive em Salvador no dia 2 de fevereiro, e que esse ano não tem, né? Desde o ano passado, que não tá tendo a grande festa coletiva, que é uma festa de largo, que tem o lado sagrado e profano, tem procissão, tem música, tem o presente que se coloca no mar. Essa festa, essa grande festa, é uma comemoração, então que começa assim como tudo na minha terra, Salvador. A gente começa num ritual profano religioso e termina numa grande festa profana, né? Então isso daí nós somos muito, muito craques, assim, nesses rituais e festas coletivas, né? E é uma coisa que eu sinto muita falta. Eu saí de Salvador em 2001, 2001, aí eu fui morar em São Paulo. Eu morei por 11 anos em São Paulo, e eu voltava sempre nos verões, sempre que eu podia, eu estava lá para a festa do 2 de fevereiro, que para mim é o meu ponto alto do verão. Tem o carnaval também, tudo, que também é muito legal, mas assim, o 2 de fevereiro para mim é uma coisa que tem uma conexão muito mais profunda do que a festa. A festa é incrível, mas o que a gente está todo mundo fazendo ali? A gente está ali na beira do mar, né? Colocando essas flores, falar em flores, colocando essas rosas no mar, ou cantando para as águas, mas a gente está ali, cada um de uma forma diferente, agradecendo e abraçando, como diz a música que Bethânia estava tocando. E assim, quando eu saí do Brasil, aí ficou mais difícil, né? Ficou mais difícil de cumprir os rituais e de voltar para casa para poder participar desses rituais coletivos. Aí eu comecei a fazer os meus rituais individuais. Então, como não dava para estar lá, nos dias 2 de fevereiro, eu comecei aqui é onde eu vivo, eu moro na Dinamarca, e aqui é um país que são 400 ilhas. O país inteiro são 400 ilhas. É um país pequenininho, assim, que é todo de ilha. Então, assim, mar. Não podemos nos queixar, de forma geral, não podemos nos queixar que há mar. Há praias, mas essa época é inverno aqui. Então, sempre no dia 2 de fevereiro, ou a gente tá tendo nevasca, assim, nevão, exatamente naquele dia, ou a gente acabou de ter. Então, são dias muito gelados, e o mar normalmente é muito gelado. E, assim, eu tenho várias vezes que eu fui colocar flores no mar, que eu fui até a praia e tudo. E eu tenho fotos da minha rosa, assim, com uma rosa branca, e a rosa branca no gelo, que é o meu ritual dinamarquês para a Rainha do Mar. E aos poucos, assim, eu fui diluindo isso um pouco mais, porque hoje em dia, inclusive, eu vivo numa cidade que não é perto de praia, então eu vou adaptando os meus rituais também. Mas tudo, assim, tudo é uma questão de como você se conecta por dentro, né? Assim, como é que você faz essa conexão interior. Meu coração, dia 2 de fevereiro, ele tá muito em Salvador. Eu fico engolindo, que é muito verdade. Assim. Eu engulo profundamente para não entrar na emoção. Mas então, me emociona. Hoje em dia eu me considero muito de água, assim. Eu considero que o elemento água é muito, muito presente na minha vida. E eu costumo dizer que a água passa por dentro de mim. E com isso eu quero dizer que os sentimentos e as emoções, elas passam muito por dentro de mim. E eu vivo algumas delas eu ajudo elas a passarem, mas eu sinto muito. Não no sentido de eu sinto muito, não. Eu sinto muito.
E eu sinto, eu só não digo que eu sinto tudo porque eu me esforço para também colocar um limite para essa água. Porque é uma das coisas que a gente vai conversar sobre a água é como ela pode ser rica, enriquecedora e a empoderadora, assim, de fortalecedora, e ela também pode ser catastrófica, e ela também pode ser ela também pode tirar muito do seu poder, assim, a depender de como você administra ela, mas tudo também é uma questão de saber lidar, como é que você lida com isso. É você que lida com a água ou é a água que leva você, né? Então é assim, como é que você surfa essa onda? Ou se você toma um caldo, né? Então assim, eu tomei muitos caldos. Por muito tempo eu tomei caldos. Até eu entender o quanto de mim era ligado ao sentir a água e o quanto que isso era, o quanto era necessário, que tipo de trabalho que eu precisava fazer para que eu fosse capaz de viver junto com a água e não à mercê das águas. Eu queria conversar com vocês a respeito do elemento água em si, assim, o que é isso, né? O que é essa simbologia da água? O que ela representa? O elemento água, ele representa emoção, sentimento, a intuição, cura, ele representa purificação. Então, o elemento água, ele tá muito relacionado ao feminino. E sempre assim, quando eu falo feminino, eu não estou falando que é uma coisa exclusiva de mulheres, de criaturas do sexo feminino. Eu estou falando de energia. E a energia feminina, ela está presente tanto em homens quanto em mulheres. Então, todos nós temos um pouco disso e um pouco daquilo. O quanto, né, o balanço disso, o quanto disso a gente tem e a gente expressa, como a gente trabalha esse balanço das energias, é o que determina o quanto você é tomado por isso, o quanto você tem controle sobre isso ou o quanto você nega isso também. Porque a gente também pode simplesmente tirar da nossa vida tudo que seja ligado a essa sensibilidade, a essa emoção. E é uma coisa que muita gente faz isso como uma forma de se fortalecer, né? Sim, retirar o sentimento, a emoção. E muitas vezes isso é uma represa, né? Imagina assim, a represa que você vai estocando a água, até que um dia não dá mais, né? E aí a represa explode. E muitas vezes é isso que causa o overwhelm, o caldo que a gente toma na água, né? Que é o não conhecer, que é o negar, é o deixar aquilo fora de você, até um ponto que não dá mais, e aí você é tomado por aquilo. E aí você consegue se dominar de novo e afastar aquilo. E isso não é um balanço, né? Isso daí é viver se arriscando a tomar o próximo caldo pela falta de conhecimento, pela falta de conexão com você e a falta de conexão com essa potência do elemento, nesse caso, do elemento água. Isso pode acontecer com qualquer um dos elementos, mas especificamente a gente está falando agora do elemento água. Então, assim, o elemento água, ele representa essa fluidez, né? Quando a gente pensa na água mesmo, assim, no físico da água, a fluidez, a maleabilidade, né? Essa capacidade de desviar e continuar, né? Então, assim, você não para a água se ela quiser passar. Ela se desvia, então assim, ela tem essa forma de contornar, mas de continuar, de estar sempre ali. Então o elemento água, ele está ligado a essa, de certa forma, uma fragilidade no sentido de não bate, a água não bate na pedra e quebra a pedra imediatamente, né? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E então assim, existe uma possível fragilidade no sentido de não ser um embate que quebra a pedra, né? Que destrói a outra coisa para passar.
mas ao mesmo tempo existe a fortaleza no sentido da resiliência, que é uma das tônicas do elemento água, que é essa resiliência de se adaptar para continuar e continuar o caminho. A água ela pode ter essa energia mais sensível, mais maleável, mas também ela pode ser uma enxurrada. E como a gente falou da represa, né? Quando a água vem de enxurrada, aí não tem pedra, aí não tem muro, aí não tem barreira, né, que segure. A água que vem na enxurrada do rio, a água que vem na tsunami do mar, ela é rainha. Então, não mexe comigo. Em que dose você recebe a água na sua vida? O quanto a gente é capaz de administrar essas águas para que elas não virem uma tsunami, né? Então, se a gente sabe lidar, a gente não precisa chegar na tsunami, né? A gente está lidando ali no dia a dia. E aprendendo com isso, se deixando permear por isso, né? Vivendo isso, aprendendo intelectualmente, mas muito mais do que intelectualmente, aprendendo sensorialmente, aprendendo experiencialmente, se é que essa palavra existe, mas aprendendo da experiência da vivência do sentimento, da experiência da vivência da emoção, da experiência da vivência da fragilidade, da delicadeza, da sutileza, de todas essas nuances que a gente pode dar para o elemento água, nessa forma mais dominável, nessa forma mais administrável, que é diferente do elemento água na sua fúria, na sua existência fora de domínio, fora de controle. E que aí é realmente esperar a tsunami passar, e aí depois recolher os caquinhos, ver o que sobrou, para recolher os caquinhos, recomeçar, e talvez a partir desse recomeço, recomeçar levando em consideração que represar, afastar, isolar, negar, talvez não seja a melhor forma da gente lidar com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Se a gente é capaz de aprender com elas e lidar com elas no dia a dia, a possibilidade da gente ser surpreendida por isso de uma forma fora de controle é muito menor, porque a gente está ali, a gente está vivendo aquilo, a gente está dando espaço para aquilo, para que aquilo se expresse, para que aquilo se expresse e se mature, né? Que a gente vai vivendo os sentimentos e as emoções para que elas se maturem dentro da gente, né? E a gente seja capaz de viver e conviver com elas estejam ali a nosso favor, não contra a gente, né? As minhas emoções contra mim é uma coisa muito difícil de lidar, assim, se colocar numa emboscada, né? Que é você contra você mesmo, né? Então, e isso é muito um reflexo da falta de autoconhecimento, de se deixar engolir pelos próprios sentimentos e emoções, pelo próprio subconsciente, é não saber lidar com você mesma, é não se conhecer para saber lidar com você mesma. Eu escrevi aqui: a água é fluida, adaptável, receptiva, mas também profunda e poderosa. Ela pode ser gentil e delicada, ou pode ser destruidora. Quando as cartas, e aí falando do tarô, né? Trazendo isso para nossa vivência com o tarô, que fiz aqui uma mesinha com umas cartas para a gente falar sobre elas. Quando as cartas de tarô, elas aparecem, assim, no tarô a gente tem representações muito, muito claras do elemento água. O naipe de copas é o naipe de água, é o naipe do sentimento, o naipe das emoções, o naipe dos relacionamentos, das conexões. E algumas cartas dos arcanos maiores, e a gente vai conversar sobre elas aqui, elas trazem de forma muito marcante a presença do elemento água. Do elemento água e da ligação entre o elemento água com as mulheres, que é isso que mais me interessa aqui nesse nosso papo. É a ligação do elemento água com nós mulheres. Como é que isso se manifesta no nosso mundo das ações e no nosso mundo da vida, e como
como é que isso como é que isso é refletido nas cartas e como é que a gente pode utilizar isso a nosso favor na nossa jornada. Então, assim, o naipe de copas, que é um dos 4 naipes dos arcanos menores. Os arcanos menores, o tarô, ele é dividido em 2 arcanos. São 78 cartas divididas nos arcanos maiores e os arcanos menores. Os arcanos menores, eles são como um baralho que a gente está acostumado, o baralho das cartas, baralho de jogo, ele é mais ou menos assim. A estrutura dele é mais ou menos essa. Então, é dividido em 4 naipes. O naipe de copas, que é sobre o qual a gente está falando hoje, que é o naipe ligado à água, né? O naipe de espadas, que é ligado ao elemento ar. O naipe de ouros, que é ligado ao elemento terra. E o naipe de paus, ligado ao elemento fogo. Então, assim, esses 4 naipes, eles dão pra gente esse panorama, né, da influência dos elementos na nossa vida. E o naipe de copas, ele fala sobre as diferentes formas da gente se relacionar com essa água, com os sentimentos, com as relações, com as conexões internas e externas, da gente com a gente mesmo e da gente com o outro. E assim, eu selecionei aqui algumas cartas que são as cartas onde a gente vê mais a relação da mulher no jogo, assim, a relação da mulher e a água no tarô. E assim, a primeira carta sobre a qual eu queria conversar com vocês é a dona das águas, que é a dona das emoções, que é a senhora do mundo das emoções, que é a rainha de copas. Eu uso uma informação que pode ser importante para aquelas que estão interessadas em começar a conhecer melhor o tarô. Eu uso o baralho do Rider-Waite-Smith, que é esse daqui. Esse é o meu baralho principal. É o baralho que eu uso para jogar para mim, para jogar para as minhas clientes também, quando eu faço leitura. Mas eu tô estudando bastante um baralho brasileiro. Esse baralho, assim, eu contei a história desse baralho no vídeo anterior. Então, se você tem curiosidade para saber mais sobre as diferenças entre baralhos, história dos baralhos, tem um vídeo. Dá uma olhadinha aí no meu perfil. Você vai encontrar um vídeo que eu falo exclusivamente sobre tarô e como escolher decks, né? Diferença entre decks e etc. Decks de tarô. E assim, eu tenho um baralho feito por 2 artistas brasileiras que eu ultimamente eu tenho estado muito, muito próxima dele, que eu tenho estudado bastante, que é o baralho do Nosotras. E assim, eu trouxe esse baralho também para a mesa hoje, para mostrar para vocês, porque é um baralho que ele traz exclusivamente figuras femininas em todas as cartas. Então assim, mesmo as cartas que normalmente no baralho tradicional tem figuras masculinas, elas, a Elise e a Maria, elas resolveram transformar em figuras masculinas, as figuras masculinas em figuras femininas e adaptar a simbologia para o que elas acreditam que seja uma simbologia mais próxima do nosso mundo, do mundo feminino. E como a gente está falando de água, que é um elemento feminino, e especificamente da representação e da manifestação da água na vida de nós, mulheres, então eu achei que seria muito, muito adequado e justo eu trazer também as cartas do Nosotras para mostrar para vocês em algumas dessas posições. Inclusive porque em algumas delas, o que elas trazem da representação do elemento água está bem mais próximo do que eu acredito que é a essência dessa carta que eu gostaria realmente de mostrar para vocês. Então eu trago esses 2 baralhos, esses 2 tipos de tarô, que é o Rider-Waite-Smith e o Nosotras Tarô, pra gente conversar sobre a simbologia dessas cartas. Então, assim, a rainha de copas, ela é a rainha da zoa toda, né? Ela é a dona, ela é Iemanjá, ela é a senhora das águas, ela é a senhora dos sentimentos, a senhora das emoções. Iemanjá é um orixá do candomblé, ela é uma figura do candomblé. Eu não sou de candomblé, eu não sou iniciada em candomblé. E eu sou... candomblé faz parte da minha cultura. Faz parte muito fortemente da minha cultura e faz parte muito fortemente da forma como eu me conecto
com o meu mundo sensível. Então, assim, os tambores do candomblé, eles fazem parte do meu imaginário de sons. As figuras, os gostos, as figuras do candomblé, os gostos da comida, tudo isso faz muito parte desse mundo sensorial para mim. Meu mundo sensorial, ele foi muito criado a partir das influências do candomblé na minha cultura. E é uma religião que eu respeito enormemente. Eu sempre fui muito bem recebida no candomblé. E eu tenho um respeito e uma admiração muito grandes. E Iemanjá, ela é um orixá, que é um dos deuses do candomblé. Para quem não conhece o candomblé, eu não sou a pessoa mais indicada e seria leviano da minha parte entrar em detalhes sobre isso. Mas assim, a figura de Iemanjá, ela é a grande mãe. Ela é a figura da mãe das águas, da mãe da humanidade. Em várias outras culturas, em várias outras mitologias, em várias outras religiões, você vai encontrar a figura da grande mãe, a figura da provedora, a figura daquela que nos abençoa, aquela a quem nós recorremos nos momentos de necessidade, nos momentos de agradecimento. A figura da sereia, aquela que mora dentro das águas, né? Você também encontra na mitologia grega, você vai encontrar na mitologia nórdica, aqui na Dinamarca, nos países aqui de cima, aqui do norte, você vai encontrar a mitologia viking, você vai encontrar a figura das sereias, a figura das sirenas, alguns chamam de sirenas, tem as mermaids, tem as diferenças entre elas. Essas entidades femininas, elas estão presentes em todas as culturas que você possa imaginar. Não vou dizer todas porque eu não conheço todas as culturas, mas muitas das culturas que você pode imaginar, elas estão presentes. E elas têm, de forma geral, elas têm essa ligação com o elemento água, com os dois lados. Se a gente for pensar na figura da Iemanjá e na figura da sereia, então assim, você tem a figura da grande mãe e você também tem a figura da mulher que pode seduzir e matar, né? Então você tem essas duas figuras, esses dois arquétipos femininos. Você tem esses dois arquétipos femininos representados pela mesma entidade, assim, que é aquela que provém aos seus filhos e é aquela que seduz os homens com seus encantos, com a sua magia. Como o feminino é capaz de ser deceiving. Qual é a palavra para deceiving? Como é que o feminino é capaz de ser enganador e manipulador do masculino. Então você tem essas duas representações assim, nesse mesmo arquétipo. E isso é muito presente nesse imaginário popular, né, da sereia, que é tão forte na minha cultura em Salvador. Esse imaginário popular da sereia, da mulher bonita, os peitos grandes, né, a cintura fina, que muitas das imagens dela são os cabelos longos, os peitos grandes, a cintura fina e esse longo vestido. E muito disso assim, é um patchwork de várias influências, assim, que os peitos grandes da Iemanjá, da deusa do mar, da rainha das águas, são seios da provedora, daquela que dá a comida, daquela que dá o alimento, daquela que dá o colo. Então, assim, essa é a representação dos seios grandes, dos seios voluptuosos. Enquanto a coisa da cintura fina, dos cabelos muito longos e etc., vem da figura feminina sedutora, né? Então junta essas imagens, esse monte de influências e como essas imagens vão permeando a gente na cultura popular e vira uma outra coisa, né? Então eu fiz esse parêntese para explicar um pouco o que é a figura de Iemanjá, que eu estou falando desde o começo, e para a gente poder voltar agora para a figura dela, da Rainha das Águas, no tarô, que é a Rainha de Copas. Eu tenho também um tarô que, assim, não é um tarô que eu uso no meu jogo diário. É um tarô que eu uso, foi um tarô que eu comprei de curiosidade, que é o tarô sagrado dos orixás. Que é esse aqui.
o tarô sagrado dos orixás. Eu pedi pra minha mãe mandar pra mim, claro, eu sempre peço pra minha mãe mandar, né? Minha mãe é a emissária de baralhos, de tarôs e de livros. Você não tem noção. A quantidade de coisa que a minha longa lista de baralhos e livros pra minha mãe sempre mandar pra mim. Ou trazer quando ela vem, né? Corona agora não tá deixando ela vir. Ela e meu pai estão sem vir aqui há um tempo, então eu fico pedindo as encomendas. Então, assim, esse aqui é o tarô sagrado dos orixás e eu comprei ele de curiosidade mesmo, por essa junção entre o que eu faço, né, a minha forma de me conectar com a minha intuição, o meu eu interior, que é o tarô, essa ferramenta que eu uso, e os orixás que fazem parte dessa cultura que eu acho tão bonita, tão forte e que é tão presente na minha vida. Então, claro, que no tarô dos orixás existe a figura da Iemanjá. Existe uma carta que é exatamente a Iemanjá, que é essa sereia, né? Mas, assim, se a gente for procurar nos outros tarôs, nos tarôs que tem outras influências, né? Nos tarôs com influências menos africanas, mais europeias, que é o caso do Rider-Waite-Smith e todos eles que vêm sob influência dele, o que você vai encontrar são outras simbologias para as mesmas energias, para as mesmas potências. E é isso que eu gostaria de deixar claro aqui, que assim, não interessa qual é a simbologia que se use, não interessa qual é a simbologia que você escolhe, qual é o baralho que você escolhe, ou se não for baralho, né? Se você quiser usar outras formas, outras ferramentas de conexão consigo mesma, com a sua intuição, com a sua voz interior, existem muitas outras possibilidades e é só você encontrar aquilo que faz sentido para você, porque no final das contas é o que faz sentido para você. Então, assim, o que imageticamente, simbolicamente, desperta em você aquilo que pode te levar no caminho do seu crescimento, do seu autoconhecimento. Então, assim, a imagética desses outros baralhos, essas influências mais, que são essas influências mais europeias do século, de muitos séculos. Muitos séculos. A gente falou no vídeo passado de quantos? 6 séculos atrás, né? Então, assim, essa imagética pode se comunicar ou não com você nesse momento e também pode mudar de uma hora para outra, as coisas também evoluem. Na imagética da Rainha de Copas do baralho do Rider-Waite, você vai ver que ela está sentada nesse trono com um copo, e ela está sentada sobre as águas, né? E que é o elemento dela, ela é rainha desse elemento. Então, ela representa o domínio sobre os sentimentos, o domínio no sentido de não a represa, mas o domínio sobre estar em casa, sentir-se bem, sentir-se em casa, sentir-se confortável, lidando com os sentimentos. Então, assim, as águas passam através dela e ela vive essas águas de forma harmônica, de forma completa. O domínio dela não é um domínio de rejeição ou de represa, é um domínio de vivência, é um domínio de experienciar de forma harmoniosa, de conhecimento, né? Um domínio do conhecimento, um domínio de saber onde eu estou e estar em casa onde eu estou. Então é isso que ela propõe. A Rainha das Águas, ela propõe o estar em casa na vivência dos sentimentos, estar em casa na vivência das relações, na criação de conexões, na vivência e na criação das conexões interiores também. Por isso que ela é tão importante para mim no trabalho que eu faço e que trago aqui para vocês, que é viver de forma completa esse diálogo, essa relação entre eu e eu mesma, né? Entre o meu consciente e o meu subconsciente, entre o meu ego e a minha intuição. Então, ela fala sobre essa vivência completa. Há algumas outras cartas que eu acho que também são legais de falar, a gente conversando sobre a água e as mulheres no tarô. Então, assim, eu selecionei 3 arcanos maiores, que são
a estrela. A carta da estrela, ela fala sobre você vê que ela tá com um pé na água, um pé na terra, e ela joga água. Ela tem duas jarras, né, que ela joga de água. Então, assim, ela faz a manutenção da água que jorra. Assim. Ela faz essa conexão entre a água e a terra e um elemento de ligação entre esse mundo da concretização, da materialização, esse mundo da certeza e esse mundo da vivência, do sentimento, da emoção. Ela é essa ponte. E a carta da estrela, ela fala sobre manter-se fiel a um princípio, manter-se a esperança, que é a última que morre, né? Então, assim, você tem um princípio que é maior, um princípio que é elevado, que você acredita e que você vive norteada por ele e que você não perde a esperança no seu caminho. Então, as águas, elas te ajudam a fazer a manutenção dessa esperança. A carta da estrela, ela traz a mulher e a água como essa esperança de se manter no norte de algo maior, se manter forte no caminho para não desistir. Então é uma carta super bonita porque é a carta da não desistência, é a carta da resiliência, é a carta do aprender no caminho e seguir em frente. A Aline está aqui dizendo, uau, eu amo essa carta. Eu também, Aline. É uma das minhas favoritas. E é uma carta que fala... me arrepiei. Assim, e é uma carta que ela fala de uma parte da gente, uma força na gente que é tão importante, né? Que é a força de seguir em frente, é a força de pegar a tal do limão, espremer na limonada, fazer... Né? A gente pega uma aguinha dessa daqui, faz uma limonada na jarrinha e segue em frente. E segue em frente não simplesmente seguindo em frente maltratada e mal-humorada e chutando tudo em volta. A gente aprendeu com o que a gente está vivendo e a gente segue em frente a partir dessa vivência do aprendizado, né? Da gente ter aprendido com o limão, aprendido a fazer essa limonada e quem sabe da próxima vez a gente ainda faz uma caipirinha ou uma marguerita, a depender do gosto, né? Que é uma carta também, Aline, que eu acho ela muito bonita imageticamente e muito bonita simbolicamente também. Então esse é um dos arcanos maiores que faz essa conexão direta entre a mulher e a água. O outro é a lua. E aí, para esse, eu trouxe os dois baralhos pelo seguinte, porque o baralho do Rider-Waite é Rider-Waite-Smith. E se você quiser saber por que eu falo sempre os 3 nomes, vai lá no meu vídeo anterior que eu explico. Então, no baralho do Rider-Waite-Smith, ela traz a água, mas ela não traz figuras humanas, então ela não traz a figura feminina. Então, eu gosto muito do Nosotras, que ela traz também a figura da mulher nela. Porque a carta da lua, ela fala sobre conectar-se com sua intuição, conectar-se com aquilo em você que você não conhece, aquele lado obscuro, que pode ser assustador, que é por ser o desconhecido. Então, conectar-se com o desconhecido em você e encarar isso, mas encarar isso da forma mais despida, da forma mais aberta ao encontro meu comigo. E sair desse encontro e trazer isso para fora, trazer as suas águas de dentro para fora. Então, assim, essa carta, ela fala, o significado dela é todo relacionado com água. Mas no baralho do Rider-Waite-Smith, ela tem animais, ela tem a lua, que é a carta da lua, mas ela não tem as mulheres, né? Porque algumas das cartas desse baralho, eles não têm figuras humanas. Então eu escolhi essa daqui só para mostrar um baralho onde a figura feminina também aparece. A figura humana feminina aparece na carta da lua. E porque é uma carta essencialmente feminina, como potência feminina, como energia sutil do subconsciente. E ela trata dessa ligação da gente com esse lado mais obscuro, que é o reconhecimento do nosso subconsciente e o deixar aflorar das coisas que nascem nesse lado obscuro da gente, trazê-las à tona
para utilizá-las a nosso favor, que tem tudo a ver com esse trabalho que a gente faz aqui, que é o trabalho de conexão com a nossa intuição para a construção e conquista da nossa autonomia feminina. A próxima carta é a carta da sacerdotisa, que assim como a carta da sacerdotisa, The High Priestess. A carta da sacerdotisa, ela fala sobre sobre fazer, de certa forma, ela é parecida com a carta da lua, porque ela fala sobre a viagem interior, mas ela é uma carta de maior diligência. Ela é uma carta que ela fala de você entrar na sua viagem de autoconhecimento. Não é simplesmente fazer a conexão com a sua intuição e aos poucos ir trazendo o seu subconsciente de forma mais consciente para utilizar isso. Não. A carta da sacerdotisa o buraco é mais embaixo. Ela fala sobre você entrar nessa viagem de autoconhecimento profundamente. Você se vivenciar de uma forma profunda. Então, é um arcano maior, então ela é uma carta arquetípica, né? Uma carta que ela fala de grandes momentos da vida, de grandes situações, de grandes momentos de transformação na vida. Então, ela fala daquele momento em que o mais importante é você olhar para dentro, porque as respostas que às vezes a gente procura do lado de fora, o lugar para a gente procurar naquele momento, né, o que a carta sugere, que o lugar para procurar é dentro. Aqui, do lado de fora você vai ficar procurando que nem cega. Fechar o olho é o jeito de enxergar melhor. E assim, na carta do Rider-Waite-Smith, ela não traz água nenhuma. E eu não entendo, isso é uma coisa dessa carta. Tem aqui atrás, talvez, mas eu não sei se pode ser água, pode ser um campo, pode ser um monte de coisa. Se você quiser, você dá uma googada aí, joga no Google que você pode ver e dá um zoom para você fazer ter a sua própria opinião a respeito. Mas aqui, na carta da Nosotras, ela tem um mar ali atrás. Ela tá numa praia. Imagina se eu não ia trazer essa carta hoje. Então, a carta da sacerdotisa da Nosotras, eu vou acabar fazendo um mix no meu baralho. Porque a carta da sacerdotisa da Nosotras, ela traz... ela tem uma cachoeira no meio. Ela tem uma cachoeira, ela tem as águas. Então, para mim, ela me representa. Essa carta, ela representa melhor a figura e o princípio da sacerdotisa, que é se masterizar. Como é que é? Ser senhora de si. Ser senhora de si. Pois é, a Aline tá aqui dizendo, na sacerdotisa não tem água não. Pois é, Aline, olha só. Tem uma coisa aqui atrás, que o background, ele é azul, que pode ser água, pode ser céu, mas é inteiro assim. Então, depende de como você vê mesmo, assim. Eu não vejo água, eu nunca vi água nessa carta. Foi uma coisa que sempre me incomodou. E aí, desde que eu comecei a estudar também o baralho da Nosotras, aí assim, ela tem a cachoeira, né? Ela tem Oxum, tem Iemanjá. Não vou falar sobre Oxum hoje não, porque senão não dá tempo. Mas, na minha cidade, diz a música, todo mundo é de Oxum, e Oxum são as águas doces. Então, Oxum e Iemanjá são representações das águas, e que se você quiser conhecer um pouco mais, a gente pode fazer um vídeo sobre essas diversas formas de usar essa simbologia. Mas eu não posso entrar nisso, senão a live fica gigante, né? A live fica gigante. Mas olha só, aqui tem a praia aqui atrás, né? O mar aqui atrás, as ondas. E esse aqui, pra mim, é o mar de Salvador. Esses foram os arcanos maiores. Eu escolhi 3 cartas do naipe de copas. O naipe de copas em si fala de águas. E eu escolhi 3 cartas que falam bastante sobre a conexão das águas conosco, com nós mulheres, com o nosso mundo feminino. A primeira dela é o Ás de Copas, que fala sobre o princípio do brotar da água na gente, do sentimento, o início do sentimento. E essa carta, ela sempre tem, assim, na simbologia dessa carta, do Ás de Copas, você sempre vai encontrar peixe ou peixes, normalmente um peixe, ou uma pomba.
O peixe me conecta mais com esse princípio, essa coisa do início, do brotar da água, da nascente. A carta do Ás de Copas, ela fala da nascente, dali, aonde começa a jorrar o sentimento, aonde começa a jorrar a emoção, da onde nasce a emoção, a fonte da emoção. E aí, como eu sou muito sortuda, eu encontrei, nesse baralho do Nós Outras, eu encontrei não simplesmente peixes, mas eu encontrei sereias. E aí eu trouxe aqui hoje, claro, hoje eu não poderia deixar sereias passarem. E a gente, no Nós Outras, a gente tem sereias no Ás de Copas. E que é a simbologia feminina do peixe, elas utilizaram a sereia, né? Que eu achei muito legal. A segunda carta do naipe de copas, que eu acho que faz essa conexão das águas com nós mulheres, é a carta do 2 de copas. O 2 de copas. Que aqui ele tem a figura de um homem e uma mulher segurando os copos. E o porquê dos copos? O copo é o receptáculo. O copo é o receber e ofertar, né? Então, o copo é o lugar onde você carrega a água, né? É onde você põe. Então, assim, a simbologia do copo é nós somos o copo. E, principalmente, nosso lado feminino é o copo. É o copo cheio ou vazio, mas é o copo. E aí, assim, e a gente já falou, tem alguns vídeos que a gente fala sobre como encher o nosso copo, né? Para que ele não se esvazie e a gente seja capaz de dar, mas também receber, né? A gente tenha o que dar e a gente esteja aberto para receber. A carta 2 de copas, ela fala sobre o início de um relacionamento, é o início da relação, é o início do ver o outro ou o início da nossa relação conosco, com nós mesmas. Então, assim, a carta do 2 de copas, ela é o primeiro momento do estranhamento, ela fala do início de uma relação, do momento em que deixamos de ser um e passamos a ser 2. Isso pode ser da gente com a outra pessoa, e isso também pode ser da gente com a gente mesma. Então, o início de uma relação da gente com o nosso sentimento, o início da relação da gente com as nossas emoções, com o nosso subconsciente, com essa nossa voz interior. E eu sempre aponto para baixo, porque eu estou sempre apontando para o nosso chakra base, que é da onde nascem as nossas emoções, da onde vem a nossa intuição, da onde vem essas águas da gente. O chakra base, que é o chakra pélvico, é o nosso chakra das águas. A carta do 2 de copas é o momento desse primeiro encontro, assim, de nos encontramos. E aí? E assim, você e uma outra pessoa, você com você mesma, nos encontramos. E o que pode nascer daí? A carta seguinte é uma carta que eu adoro. Vamos ver se vocês que estão aí também conhecem ela. Mas é uma carta que eu adoro, que é a carta do 3 de copas. Que é a carta que fala da celebração, da amizade, da sisterhood. Como é que é? Como é que é sisterhood? Sororidade! É uma carta que fala de encontrar-se com outras. É a carta de celebrar juntas, né? A carta do 3. E que, assim, a carta do 3 aqui, esse daqui é do Rider-Waite-Smith. E tem os copos. Mas aqui tem a água. Além dos copos, aqui nas outras, a gente tem água para todo lado. Eu adoro, eu acho linda essa carta. Que é uma carta de celebrar entre amigas. É uma carta de dividir, né? Apesar do 3. E aí a Aline falou assim, 3. Pois é, o 3 normalmente são cartas de instabilidade. Depois do clash depois do nascimento no Ás, do clash, né, no 2, aí vem uma carta normalmente as cartas número 3 são de instabilidade. Nos outros naipes, o 3, ele representa instabilidade, mas ele sempre representa um primeiro momento de celebração por algo ter nascido, daquele clash entre 1 e 2, né? Que acontece na carta número 2. Então, assim, é o primeiro momento de reconhecer que algo novo brotou, de que algo bacana pode ser celebrado. E aí é sempre assim,
é só um comecinho. Então, se você quer celebrar, celebra, mas sempre lembrando que ainda tem um longo caminho pela frente. Eu sempre que vem as cartas do 3, eu penso nisso. Mas o que acontece é que nessa carta aqui, há a figura da celebração, da alegria da celebração. É tão grande que eu nunca penso em vamos celebrar com cuidado, lembrando que tem um longo caminho pela frente. Essa carta aqui, ela só me traz, vamos celebrar entre amigas, vamos celebrar entre aquelas que a gente ama, aquelas que a gente escolheu para estarem perto da gente, aquelas que são as nossas irmãs de coração. Vamos celebrar junto com elas. Só pra gente finalizar esse assunto das mulheres, um assunto que não finaliza, né? Só pra gente dar mais uma finalizada por agora, só pra gente, porque daqui a pouco até os meninos estão chegando da creche, ainda tem isso, sabia? Eu tô aqui gravando, você vê, tá escurecendo aqui atrás, ó. Aqui já tá no final do dia, daqui a pouco os meninos chegam da creche. Aí é aquela bagunça. E então, assim, trouxe 2 cartas que são do naipe de espadas. O que elas estão fazendo aqui? O que as cartas do naipe de espadas estão fazendo numa live sobre o naipe de copas? Sobre as águas. O que o ar está fazendo aqui? Bom, a carta do 2 de espadas, eu considero ela a carta de espadas mais água que a gente vai encontrar. A carta do 2 de espadas, ela fala sobre a gente estar dividida, a gente está numa encruzilhada assim, entre 2 caminhos a serem tomados, sem saber exatamente para que caminho seguir. Então, a gente está paralisada por uma decisão que precisa ser tomada. E a gente mentalmente, racionalmente, a gente não está conseguindo tomar essa decisão. Então, assim, o que a carta do 2 de espadas, o que ela recomenda é que a gente feche os olhos, literalmente, ou imageticamente, ou simbolicamente, que a gente feche os olhos, significa que a gente pare de pensar e a gente se abra para sentir. O nosso recurso do subconsciente, daquilo que a gente sabe e não sabe que sabe, pode ser usado nesse momento. É uma coisa que a carta sugere, que a gente utilize as nossas águas para nos ajudar, para ajudar a nossa mente racional a tomar uma decisão, quando a gente está dividido nessa encruzilhada de possibilidades, tentando descobrir qual é a melhor opção pra gente, qual é o caminho a ser seguido. E a última, foram 9 cartas, vai cantando. A última é outra carta do naipe de espadas, que é a carta do 8 de espadas. A carta do 8 de espadas, ela fala sobre estar paralisada numa situação onde você acha que não tem saída, onde você se sente cercada de todos os lados e sem saber como sair. Você se sente numa emboscada, numa armadilha. Qualquer passo que você der, você pode piorar a situação. Então, assim, essa carta é uma carta muito forte. Essa mulher, ela tá aqui entre espadas, cercada entre espadas, amarrada e vendada, né? E uma das sugestões dessa carta, quando ela aparece pra gente, é que se a gente está se sentindo assim, paralisada pela possibilidade de que qualquer movimento que a gente tome possa só piorar a situação, possa levar a gente por uma situação pior ou mais perigosa, né? Que possa levar a gente para um outcome, um resultado que não é o que a gente esperaria, que a gente gostaria. Que a gente, mais uma vez, feche os olhos, literalmente ou simbolicamente, e escute o rio que está embaixo, que está correndo, esse riachinho. Põe o pé no riachinho e siga aonde a água te leva. Porque aqui, quem pode te tirar dessa emboscada são as suas águas. Então, eu acho que é uma carta muito bacana, assim, pra gente terminar. A gente começou lá com a Rainha da Zorra Toda, né? A gente começou com a dona do pedaço, a Rainha das Águas, que pode ter muitos nomes. E é aquela que domina
esse mundo do subconsciente, do seu elemento, do sentimento e das emoções. E a gente fez uma longa jornada através das cartas do tarô, arcanos maiores e menores, e a gente chegou para uma última manifestação do elemento água e o seu encontro com a nossa potência feminina, né? Onde a carta sugere que, assim, o que pode tirar a gente dessa emboscada na qual ela se sente aqui é a água que jorra, é a água que corre, é a água que a gente pode ouvir, que a gente pode sentir, é o sensorial. Ouvir as suas águas para seguir adiante. Nossa, hoje eu falei pra caramba, né? Olha a quantidade de cartas, gente. Olha a quantidade de cartas que eu tenho aqui. Olha só. Então, assim, hoje, fazendo um resumo da nossa história hoje. Hoje, dia 2 de fevereiro, eu fiz essa live especial pra gente conversar sobre a água na nossa vida. Sobre o elemento água. Sobre como é que o elemento água se manifesta na nossa vida e como é que a gente pode trabalhar ele nesse nosso caminho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de autopercepção, de conexão com a nossa intuição no caminho da conquista da nossa autonomia feminina. A gente vive num mundo onde os elementos estão aí. A gente vive com eles, a gente vive eles se manifestam através da gente. Então, assim, a gente vive os elementos de formas muito diversas. A gente pode escolher como é que a gente lida com isso, como é que eles participam da nossa vida. A gente pode escolher. E o que eu proponho aqui é a gente descobrir como é que a gente pode aprender a lidar com a água, que são os nossos sentimentos, a nossa intuição, a nossa forma de se conectar com o outro e com a gente. Alguns avisos para dar. Se você ainda não fez o quiz, que tipo de mãe que você é, de acordo com as rainhas do tarô, qual é o seu arquétipo de maternidade, se você é mãe rainha de copas, mãe rainha de ouros, mãe rainha de espadas ou mãe rainha de paus. Se você ainda não fez, vai lá no meu perfil, vai lá na minha bio. Vai lá na minha bio que tem o link, você vai lá, se você clicar no link que tá na minha bio, vai abrir uma outra página, e aí tem uma lista de links, você vai ver lá, deve ser o primeiro, tá lá, quiz. Aí você vai lá e faz o quiz e veja qual é a sua rainha, qual é o seu arquétipo de maternidade. Se você quiser depois dividir a sua resposta comigo, me marca lá, escreve num post, dá um print, escreve num post, coloca aqui no Instagram e me marca, ou então pode me mandar também no direct. E aí quando eu for fazer uma live sobre a sua rainha, eu te mando a notificação, e se você estiver ao vivo, a gente pode até bater um papo, eu e você, para você me contar sobre a sua vivência dentro desse arquétipo de maternidade, dentro dessa vivência da rainha. O segundo aviso é que toda segunda-feira eu faço a live da carta da semana, e se você perdeu a live da segunda-feira passada, você encontra na minha timeline, né? Você encontra no meu perfil, dá uma procuradinha lá que você vai encontrar sobre a live da carta da semana, que aí você vai ver qual foi a carta, qual é a carta que fala sobre as energias dominantes, quais são as energias que estão dominando nesse momento e como é que a gente pode lidar com elas. Tem também alguns posts, eu fiz um carrossel falando sobre a carta dessa semana, que também pode ser legal se você estiver interessado em explorar essa relação da gente com o tarô no caminho, na exploração desse caminho para a nossa autonomia feminina. Dá uma olhada lá no meu canal do YouTube, se chama Mulheres Incríveis, e eu posto sempre vídeos lá, os vídeos daqui, vídeos novos, eu sempre posto vídeos novos lá. Dá uma olhada também, se inscreve no canal, que sempre que tiver vídeo novo você também recebe a notificação. E se você puder, aproveita para compartilhar os vídeos que você acha legal aqui do meu canal. Os vídeos que você acha legal, compartilha, porque aí mais gente também tem acesso, mais gente pode aproveitar e pode entrar nessa jornada junto com a gente. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo papo, é sempre uma delícia estar aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo, na próxima live. Tenha um dia lindo e uma semana maravilhosa. Tchau!